Começa agora mais uma edição do programa De Docente, o programa de TV da Seção Sindical dos Docentes da UFSM, a SEDUFSM. Aqui você confere temas relacionados à luta dos trabalhadores e dos movimentos sociais, com enfoque especial para a categoria docente. Na edição de hoje, teremos uma entrevista especial com a diretora do Centro de Educação da UFSM, Helenise Sangoi, em homenagem ao Dia dos Professores. Uma reportagem sobre a Semana de Movimentações aqui em Santa Maria, em contrariedade à instalação da EBSER. Dia 15 de outubro é o dia em que se homenageia uma das categorias mais importantes para a formação da sociedade, a categoria dos professores. E para falar sobre a arte e o exercício de ensinar, o De Docente preparou uma entrevista especial com a diretora do Centro de Educação da UFSM, Helenise Sangoi. O dia 15 de outubro é dedicado a homenagear uma das categorias de trabalhadores mais importantes, não apenas na formação de outras categorias de trabalhadores, mas também na formação de cidadãos. Os professores, contraditoriamente, convivem com uma realidade confusa, na qual, ao mesmo tempo em que são respeitados e reconhecidos pelo seu importante papel na construção da sociedade, não recebem os devidos investimentos no setor da educação ou as devidas carreiras que correspondam ao tamanho da sua responsabilidade. Para falar um pouco sobre esse exercício de ensinar e também sobre os investimentos em educação e sobre o perfil dos professores hoje, no De Docente de hoje nós entrevistamos a professora Helenise Sangoi, diretora do Centro de Educação da UFSM. Professora, primeiramente obrigado por conversar com a gente. Eu já queria começar perguntando, a senhora e todos os professores do Centro de Educação trabalham diretamente na formação de novos professores. Qual é o perfil das pessoas que hoje estão procurando os cursos do CE para seguir essa carreira? O que vocês sentem que motiva esses estudantes a escolherem serem professores? A gente tem discutido muito isso, né, nos núcleos docentes estruturantes, junto às coordenações, e a gente tem observado que muitos que procuram ainda o curso de pedagogia ainda não entenderam essa complexidade do que significa ser professor, né? Ao mesmo tempo, eles têm um cenário ao redor que aponta da desvalorização do magistério, as dificuldades que vão encontrar no mercado de trabalho, e aquelas que permanecem até o final do curso, a gente vê que elas fazem uma opção bem consciente. Eu diria assim que eu acho que é a mais consciente de toda a Universidade Federal de Santa Maria, porque não tem um cenário idealizado, pelo contrário, elas conhecem esse cenário e aí elas se dedicam a essa causa. Também temos alunos que vêm buscar o curso de licenciatura em pedagogia enquanto se preparam para outros cursos. Então nós estamos pensando, enquanto centro, que estratégias nós poderíamos construir como um centro que forma professores para que essas pessoas que busquem as licenciaturas pudessem realizar esse curso realmente com mais clareza do que significa, que não é de todos, né? Não é todos que têm a clareza do que é o curso de licenciatura, e muitos às vezes estão aqui para fazer 4 anos para depois buscar o curso desejado. Então eu acho que a universidade precisa criar mecanismos para que a gente possa, quem sabe, criar estratégias, né, para que essas pessoas tenham conheçam com mais precisão esse encantamento pela educação que a gente precisa para ser professor, né? A responsabilidade, o compromisso com a cidadania, os preceitos éticos, acreditar nessa possibilidade que a educação pode sim transformar a sociedade, que pode transformar os seres humanos, né? Sim. E, professora, qual o impacto dessa falta de investimentos em educação, assim? Por exemplo, financeiramente, a questão do pagamento do piso para os professores da rede estadual, essas questões, financeiramente, digamos que não é um bom negócio ser professor, as pessoas fazem mais por paixão. Mas qual o impacto desse não investimento em educação? Esse é o paradoxo que a gente vive no Brasil hoje. Em termos de políticas públicas para formação continuada de professores em serviço, nós temos referência, nós temos o Pacto pela Alfabetização, nós tivemos o Proletramento, nós temos os PIBIs,
PROCIDES, nós temos os PROLICEM, nós temos o PRADIME, nós estamos com o PROCONSELHO, nós estamos com o PROINFância, com a especialização em educação infantil, nós estamos com o PARFOR, nós estamos com a Universidade Aberta do Brasil na formação inicial, nós temos projetos de extensão, mas e qual é o contrassenso? É a falta da aplicação da lei do piso. Então, o governo deveria de inverter. Primeiro fazer essa garantia. Os gestores públicos deveriam fazer um esforço, prefeitura, Estado, conjunto, não é um prefeito, mas todos, e pressionar a máquina administrativa do Estado para que esse piso seja cumprido. Aí sim, mas o governo federal está fazendo um esforço contrário. Ele aplica essas políticas de formação continuada, mas ele não consegue fazer com que os municípios e o próprio Estado do Rio Grande do Sul cumpra com o piso. Quando eu fui a Brasília, recentemente, na Secretaria de Educação Básica, foi uma das questões que eu levantei. Por exemplo, um dos projetos do governo federal, que é o Pacto pela Alfabetização, tem um dinheiro muito significativo na SEB para a premiação das melhores práticas de alfabetização do país. E um grupo de universidades, com exceção somente de 2 universidades do país, somente 2, foram contrário à premiação, mas sim que fosse feito entre as universidades um grupo de trabalho a respeito da valorização do trabalho docente, que entra nisso o pagamento do piso, possibilidades de bolsa para mestrados profissionais, professores que ainda não tenham a licenciatura no ensino superior pudesse ser construído, pagamento de bolsas para que os professores pudessem transitar no Brasil inteiro em termos de fazer relatos de experiências, alfabetizadores do Norte, alfabetizadores do Sul. Então, um GT de valorização do trabalho docente. É impensável, é inadmissível nesse país um professor que está formando a cidadania brasileira fazer por sacerdócio, fazer só por sacerdócio, né? Mas sim, ele precisa dessa constante valorização, e o piso é uma vergonha para qualquer gestor público hoje não arcar com essa responsabilidade. Tem que fazer alguma coisa, o governo federal perdoar essas dívidas do Estado e do município, para que esses municípios e para que o próprio governo do Estado possa cumprir o piso que esses professores merecem. Sim. Professora, e falando sobre um papel muito importante da educação, que seria também de elevar a capacidade crítica dessas pessoas que estão sendo formadas. Essa é a tônica hoje, e se não, onde é que esbarra o método que está falhando, o que está acontecendo para que a educação não possa formar pessoas mais críticas, sujeitos críticos? Né? A gente tem visto, principalmente nas redes estaduais de ensino, que o próprio professor, pelo exemplo dele, ele mostra aos alunos do ensino médio a luta pela sobrevivência, a luta pelos direitos, tanto que as greves elas são feitas com apoio da comunidade, é pai, é mãe, é adolescentes que saem na rua junto com os professores estaduais, pelo vexame, pela forma contraditória que os mais variados governos estão fazendo. Então, eu noto que o exemplo da luta desses professores no cotidiano da sala de aula já é a mostra do exercício pleno da cidadania para esses alunos, né? E eu noto também que há alunos de ensino médio que desejam ser professores. Não é as precárias condições, para vocês verem, não é as precárias condições que poderia desmotivá-los. Tem muitos alunos que se motivam e que querem ser professores. Acabam muitas vezes desistindo porque não há apoio da família para que eles concluam, né? Mas eu penso que estão buscando. A única coisa que a gente discute muito, assim, que às vezes que as professoras, de um modo geral, não poderiam cair numa grande armadilha, é não dar um ensino público de qualidade. Porque assim, bom, eu ganho pouco, eu trabalho pouco. Pelo contrário, eu acho que nós temos que trabalhar muito. As universidades públicas têm que fazer a excelência. A escola pública é excelência, o município é excelência. Nós temos que fazer o melhor. E nós temos que cobrar, enquanto categoria, nos mais variados setores, nos mais variados níveis, o cumprimento da valorização salarial.
Todos os níveis a gente vê uma precarização do trabalho docente, né? A gente pode ver hoje um professor universitário em fim de carreira não chega a R$6.000. Mas em compensação, a miserabilidade do salário do Estado e do município, a gente até está em boas condições de trabalho, mas a gente é solidário a essa luta, é uma coisa que a gente não pode se esquecer. Eu, todas as vezes que eu vou ao Ministério da Educação, junto à SEB, falo com o ministro, já falei com a presidente Dilma, em várias oportunidades eu cobro, eu disse, não adianta esse investimento maciço se não houver a possibilidade de uma valorização salarial. A pessoa tem que poder se sustentar, ela tem que ter direito a poder frequentar lugares que promovam esse conhecimento cultural. Um professor, ele não pode ficar à mercê de um salário que impede ele ir a um cinema, dele poder pagar um curso, dele poder se qualificar. Planos de carreira docente, que um professor termina um mestrado e doutorado e ganha R$50 no contra-cheque. E aí vem secretário municipal, prefeito, vem secretário estadual de educação dizer para mim que eles estão valorizando o trabalho docente. Olha, isso é uma coisa que eu não consigo compreender. Vários setores da sociedade brasileira também não estão conseguindo. E, infelizmente, eu acho que o governo, como um todo, direita e esquerda, vai se dar conta do erro estratégico, histórico desse país, quando nós não tivermos mais pessoas para ser professor. Mas imagina, é uma sociedade que vai ter a chama, né? A chama da criação sucumbida para que o governo possa dar conta de que ele errou de qualquer forma na gestão pública do Estado brasileiro, né? Eu lamento, eu espero que isso não aconteça, eu torço com uma reversão, eu torço que os movimentos sociais consigam, eu acredito que nós, professores, temos que nos unir. Greve separada não pode acontecer, eu acho que greve tem que ser tudo, Estado, município e Universidade Federal, e técnicos administrativos da educação. Eu acho que a gente tem que fazer um movimento muito grande para o Brasil se acordar e perceber que, se não houver essa valorização profissional, não temos como nós continuarmos com qualquer discussão, eu acho, nesse ponto, né? Sim. Professora, eu queria perguntar agora sobre o cenário nas universidades. Por exemplo, uma das principais críticas que o Antissindicato Nacional traz é, por exemplo, a relação entre o produtivismo e a qualidade dessa pesquisa. Hoje o professor basicamente tem que correr atrás de editais para complementar o salário. Como a senhora vê esse cenário e qual o impacto desse cenário? O governo foi estratégico, ele deixa o nosso plano de carreira numa situação de que muitos colegas, e eu digo aqui no Rio Grande do Sul ainda a gente tem um certo equilíbrio financeiro, porque a gente está numa universidade do interior do estado. Agora vocês imaginam esse salário em grandes capitais, tipo São Paulo, Rio, Minas, os professores ficam seduzidos a essas bolsas de pesquisa que não vão ser incorporadas ao seu salário. Se lançam a um desenfreado, uma carga horária que chega a 12, a 14 e 16 horas, cultivam nos seus grupos de pesquisa essa cultura de produção desenfreada, e isso está levando ao quê? Ao estresse, a pouca qualidade de vida, a falta de garantia e a desvalorização do magistério. Então, e a falta do implicamento dessa produção com o teu entorno. Porque a universidade não deveria conversar muito mais. As pesquisas deveriam ser voltadas para, por exemplo, centros de ciências rurais, né? Pensar numa agricultura sustentável. O centro de educação, o que eu, como centro de educação, posso fazer para a melhoria da sociedade? A gente está com vários projetos aqui, mas a gente tem que se aproximar cada vez mais da sociedade do entorno. E essa política, infelizmente, está, de certa forma, contribuindo para a desvalorização. Não é um salário, eu gostaria de ter um salário que estivesse com todas essas coisas implicadas, mas a gente sabe que a maioria corre atrás justamente para poder garantir, inclusive, a compra de livros, aí de eventos, né? Períodos piores nós passamos no Brasil, claro. Período de Fernando Henrique Cardoso é inadmissível a volta desse período na universidade pública. 10 anos sem concurso, 10 anos sem investimento, sucateamento. O governo Lula e Dilma fizeram muito para as universidades brasileiras, em termos dessa melhoria.
Mas muito também, Santa Maria conseguiu avançar muito em termos do próprio comprometimento que os gestores tiveram, né? Porque a gente sabe universidades federais onde tem reitor corrupto, né? E não tomaram as devidas providências em relação ao dinheiro público, né? Que é o compromisso que a gente tem que ter. Mas esse clamor a gente também faz, né? Não é uma bolsa de pesquisa. Professor, não se reduza a bolsa, né? Veja até onde, veja as suas forças, reavalie até onde o senhor pode ir. Até que momento o senhor não está colocando em risco a sua própria saúde de vida, as relações com os colegas e a relação com a própria família, né? Porque o professor, para ele ser pleno, ele tem que levar de forma equilibrada a família, a sua relação com o entorno e a sua relação consigo própria. E agora, quando um educador não consegue fazer essas relações, não consegue dialogar com um colega, não consegue dialogar com o aluno, não consegue dialogar com a própria família em função da sobrecarga de trabalho, alguma coisa está equivocada nesse processo. Sim. Bom, professora, para encerrar, já que essa entrevista é em referência ao Dia do Professor, queria fazer uma pergunta de ordem pessoal. Eu queria saber o que fez a senhora escolher a docência e o que faz seguir até hoje. A gente falou desse cenário que não é atrativo muitas vezes, mas o que fez a senhora escolher? 12 anos quando eu me decidi ser professora. E eu me descobri no Instituto de Educação Olavo Bilac. Eu fui normalista. Eu ajudei a construir o primeiro Grêmio Estudantil lá. Lá eu começo o meu envolvimento com o movimento estudantil. Venho para a pedagogia. Tive excelentes mestres aqui no centro que me mostraram essa articulação entre a teoria e a prática, que me mostraram a articulação da educação com a política, não a política partidária, mas a questão do ser político que existe dentro de nós. E fui professora, trabalhei com crianças, depois agora me tornei professora universitária. A minha graduação inteira sempre fiz trabalho comunitário junto com a minha formação. E eu digo para vocês assim, ó, toda vez que uma das coisas que eu mais me orgulho é quando eu consigo ainda falar com a criança. Quando a gente, adulto, consegue interagir com essa geração que está aí. Quando eu estou em sala de aula e eu consigo me relacionar com alunos de 17, 18 anos. E eu vejo encantamento deles pela educação, eu vejo encantamento deles pelo conhecimento. O professor, ele é o símbolo do conhecimento, é isso que as políticas públicas não podem matar. O encantamento, o desejo que esses jovens têm pelo conhecimento. E que, infelizmente, pela essa forma descabida, desumana que estão tratando, é isso, estão levando ao professor. E eu sempre digo para vocês, não sei fazer outra coisa. O meu estresse eu tiro dentro da sala de aula. Ela é a minha grande chama de vida. Toda vez que eu estou no administrativo e eu tenho oportunidade de ir lá no mestrado, no doutorado, na graduação da aula, é ali que eu me alimento para pensar as políticas públicas para dentro do centro de educação, para pensar a minha gestão com as pessoas que estão aqui dentro. E eu penso assim, ó, infeliz do professor que não conseguir falar com a sua própria geração, infeliz do professor que não conseguir falar com as crianças, infeliz do professor que não conseguir dialogar. Muitas vezes eu percebo que o professor cria uma barreira em torno de si, porque ele não se deixa se implicar, ele não se deixa permitir a viver essa grande aventura que é ser professor, porque cada aula, cada aluno, cada momento que tu vive na sala de aula, ele é único, ele não se repete, ele é intenso. E ele é fascinante. Então, a todos os professores, o meu reconhecimento, o reconhecimento da minha colega e amiga, a professora Anne Carini, para todos vocês que no dia a dia, seja na universidade, na escola do campo, seja na escola rural, na escola multisseriada, seja lá na periferia de Santa Maria, não matem os sonhos dessas crianças, porque cada criança que nasce, reside nelas a possibilidade de um mundo melhor. Da cura da AIDS, da invenção do mundo sem tanta desigualdade social, da possibilidade de transformar esse mundo para muito mais amor, muito mais desejo em relação ao outro. Então a minha esperança é que essa chama da esperança nunca termine e que novos professores com mais força política no sentido de se implicar e lutar por um Brasil que valorize a nossa... que a gente não possa esmaecer, mas que a gente continue firme, porque não tem outro caminho nesse país que não seja a educação. Sim. Bom, primeiramente agradecer, professora, por essa bela entrevista, aula.
E dizer que a gente conversou hoje com a professora Helenise Sangói, diretora do Centro de Educação, uma entrevista especial em homenagem ao Dia dos Professores, comemorado agora dia 15 de outubro. Muito obrigado mais uma vez, professora. Eu quero agradecer a Sedusme, eu quero agradecer a vocês que dispuseram a vir esse horário ao Centro de Educação e desejar, assim, que a gente persista, né? Vocês como jornalistas, a gente como professores, porque a causa da educação é de todos e que se esses governos corruptos que passaram pelo Brasil ainda não se deram conta dessa grande falácia que eles estão, o povo está atento, o povo está observando e eu acho que essa mentira não vai poder perdurar por muito tempo. Eu acho que as pessoas estão muito conscientes do valor da educação. Eu acho que é uma questão de tempo histórico. Espero que não demore muito tempo, né, que a gente possa ver uma nova valorização da educação brasileira, né? Tá certo. Muito obrigado. Teve início nessa quinta-feira, dia 17, e segue até o dia 30 de novembro, no Centro de Educação da UFSM, a intervenção Clube del Dibujo no Espaço Recombinante. A proposta trata-se da junção de duas intervenções. A primeira, o Clube del Dibujo, da artista argentina Cláudia del Rio, e a segunda, a estrutura do Espaço Recombinante, do grupo santamariense Sala Dobradiça. A proposta também conta com o apoio do LAMEN, Laboratório de Metodologia do Ensino do Centro de Educação da UFSM. A visitação é aberta ao público de segunda a sexta, das 3 às 8 horas. Então, nossa Sala Dobradiça, a gente não tem um espaço fixo, a gente tem um espaço recombinante, que é esse espaço que a gente montou agora, que é um espaço móvel de exposições, que participou também da 8ª Bienal do Mercosul, que foi montado aqui em Santa Maria, na Praça Saldanha Marinho, e na Gare, ele foi itinerante. E aí nós pensamos em reformular esse projeto, Espaço Recombinante, de uma maneira que ele pudesse durar mais um pouco e abarcar esse projeto da Cláudia del Rio. Então nós unimos duas propostas participativas num mesmo espaço para se trabalhar com arte e com desenho. Esta es una pieza pizarrón, o sea, un espacio que está concebido enteramente de giz, ¿no? de cuadro negro. Y se utiliza entre artistas y personas, ciudadanos que pasen y quieran dibujar. A veces los artistas invitan a ciudadanos y a veces no. El proyecto de la pieza Pizarrón empezó en el 2006 y tiene muchas ediciones en distintos lugares de Argentina, pero también en Colombia, en Brasil. Convidou ela de volta a partir do projeto do Espaço Recombinante para vir fazer esse trabalho aqui. A gente acha que a possibilidade de refletir sobre a escola, de refletir com crianças junto trabalhando e de pensar em questões sobre arte, sobre o desenho. É uma grande homenagem ao desenho, uma grande possibilidade de lidar com o desenho. E de adultos se sentir como criança, de criança se sentir como alguém que tem um giz, um quadro para escrever, então de poder riscar na parede. Então tem muitas coisas acontecendo assim, num trabalho como esse. Na última sexta-feira, dia 11, os 3 segmentos da UFSM conseguiram barrar a reunião extraordinária do Conselho Universitário e que teria como pauta a adesão do USME à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER. De lá para cá, os segmentos seguem mobilizados e realizando atividades que têm o mesmo objetivo: barrar a EBSER em Santa Maria. Após o cancelamento da reunião extraordinária do Conselho Universitário da UFSM, na última sexta, dia 11, que tinha como pauta a adesão da universidade à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, as entidades representativas seguiram, durante essa semana, uma agenda de reuniões e atividades que tem como objetivo manter a mobilização na defesa do USME. Além de reuniões entre os 3 segmentos da universidade, conversas com autoridades políticas também foram realizadas, no intuito de angariar todo o apoio possível à luta contra a EBSER. Eu acertei com o nosso presidente, o Rondon, que nós vamos montar um grupo de trabalho para fazer uma análise técnica. Estamos encaminhando imediatamente uma audiência pública que eu sugeri, e evidentemente que vai ser debatido depois, que seja aqui em Santa Maria. Eu acredito que Santa Maria, pelo potencial que é, pelo
papel fundamental, importante que tem o nosso hospital universitário dentro da questão da saúde, não só de Santa Maria, mas da saúde regional, nós temos que fazer essa audiência pública aqui. Até mesmo porque daqui uns dias nós estamos discutindo o hospital regional, que já foi ventilado a hipótese de entregar o hospital regional para a empresa que vai administrar o hospital universitário. Bom, dali um pouco vamos entregar mais a casa de saúde, vamos entregar o hospital de caridade, vamos entregar a nossa UPA, os nossos pronto atendimento. Nós temos que saber isso. Se isso vai acontecer, nós temos que saber previamente para saber de que maneira nós vamos nos comportar. Outra das atividades realizadas nessa semana foi a participação na reunião do Conselho Municipal de Saúde de Santa Maria. Na ocasião, representantes do Diretório Central dos Estudantes solicitaram uma nova reunião do Conselho que tenha como pauta de discussão a adesão da UFSM à EBSER. Essa foi a proposta da frente, né? Pelas categorias, que se tivesse um posicionamento do Conselho Municipal de Saúde sobre a EBSER. A proposta é que o Conselho realmente discuta isso, né? Porque teve pouca discussão na comunidade sobre esse tema. Apesar de que foi falado que houve uma discussão, ela está muito restrita aos gabinetes ou conselhos conselhos pequenos, vamos dizer assim, né? Ou seja, conselhos, por exemplo, o CONAD ou o conselho do CCS. Sim, passou por lá a discussão, mas também teve um plebiscito, então que acaba sendo contraditório, né? Porque em uns lugares aprovaram e o plebiscito fala que é contra, né? Então o que está acontecendo de fato, né? Como que vão tomar uma decisão do tamanho da saúde da população da região que não está sendo discutida, sabe? Então... Não, na verdade, as atividades contra a EBSER sempre ocorreram, sempre tiveram uma sequência. O que aconteceu agora, nós intensificamos essas ações. Nós estamos marcando audiência pública, uma delas acontecerá na Câmara Municipal de Santa Maria, no dia 23, às 14 horas. Nós teremos uma reunião com o Ministério Público no mesmo dia, só que às 11 horas da manhã. Nós teremos amanhã, sexta-feira, nós teremos uma reunião com o reitor, que houve um compromisso do reitor, o Felipe Miller, que caso houvesse atividades em torno da EBSER que promovesse o esclarecimento da comunidade, essa pauta não iria para a reunião do Consul do dia 25. Então nós vamos apresentar para o reitor interino, o professor Dalvan, que nós estamos cumprindo nossa parte, que a reitoria cumpra dela também. Nós temos um ato público que está sendo planejado para acontecer amanhã, na quinta-feira que vem, no dia 24, que vai ser um protesto, vão sair em defesa do hospital universitário, além de audiências públicas do Estado que ainda estão sendo marcadas, estão sendo encaminhadas. Fora isso, nós estamos estipulando a criação de um abaixo-assinado que vai se correr pela cidade para evitar essa barbaridade que é a privatização do hospital universitário. No dia 20 de outubro, às 8 horas, no Teatro 13 de Maio, acontece o espetáculo Vozes Santamarienses interpretam Marcelo Canelas. O projeto é baseado nas crônicas do jornalista Marcelo Canelas, que serão lidas e interpretadas por figuras conhecidas de Santa Maria, entre elas o poeta e compositor e diretor da SEDUFSM, Humberto Gabi Zanata. O autor das crônicas, o jornalista Marcelo Canelas, estará presente no espetáculo. A atividade conta com o apoio da SEDUFSM. O D-Docente de hoje termina aqui, mas seguirá disponível para o acesso através dos sites da TV Santa Maria e da SEDUFSM. Também convidamos você a visitar as nossas redes sociais. Críticas e sugestões ao programa podem ser enviadas para o e-mail da SEDUFSM. Obrigada pela audiência e até a próxima edição do programa D-Docente.